ser uma mulher muito permissiva tem algo atrás. Tem algo escondido por trás dessa permissão, por trás de tanta permissão. Tem algo que você esconde aí dentro de você, que muitas vezes está tão bem escondido que nem você consegue saber por que você se permite. Permite que as pessoas magoem você, permite que as pessoas usem você, permite que as pessoas não valorizem você. Permite que todas as pessoas que estejam à sua volta se aproveitem da sua bondade, da sua capacidade de ajudar, da sua capacidade de entender o próximo. As pessoas, elas abusam de pessoas que são muito permissivas. Então hoje eu vou falar o risco que está escondido por trás disso. E o risco é o seguinte: você já parou para se perguntar por que você permite demais, permite tudo isso aí que eu falei? Muitas vezes pode ser por medo. Você tem uma carência tão grande dentro de você que você permite que as pessoas façam isso com você para você ter o mínimo delas. O mínimo de atenção, o mínimo de amor, o mínimo de carinho, um mínimo de boa vontade das pessoas, um mínimo de valor. Então a gente tem que parar e se perguntar: por que eu permito? O que está escondido aí dentro de mim? É carência? O que aconteceu lá atrás, na minha infância? Faltou carinho para mim? Faltou amor? Faltou atenção? Meus pais, eles eram muito ocupados, eles trabalhavam demais. Ou eles preferiam ali outros filhos, que às vezes era um filho mais novo, às vezes era um filho mais doente. Ou às vezes eles se preferiam, eram pais egoístas. Eles se preferiam ao invés de preferir ali o filho, de dar atenção para o filho, de dar amor para o filho. Porque tem muitos pais que criam, mas criam com amor, criam com limites? Não, simplesmente criam. Simplesmente tem aquela necessidade que a sociedade impõe: casou, tem que ter filho, então vamos lá, casou, tem que ter filho, pronto. Jogou no mundo. E muitas vezes também essa carência pode ser o quê? Você é o filho, a filha mais velha, e aí teve outros filhos, seus pais tiveram outros filhos, e aí você teve que ser a mãe desses outros filhos. E faltou para você essa atenção, esse amor, esse carinho. Então você cresce permitindo que as pessoas façam um monte de coisas com você, para você ter o mínimo delas. Então você tem o quê? É esse medo de carência? É um medo de ser rejeitada? Então você permite que as pessoas façam aquilo com você porque você tem medo que elas saiam da sua vida. Você tem medo que elas te rejeitem. Também coisas que vieram lá da sua infância. Às vezes você tinha que fazer o que seu pai mandava, o que sua mãe mandava, o que o professor mandava, o que vô mandava. Por quê? Porque se você fizesse, aí sim você era amada. Você não era rejeitada. Se você não fizesse, você era castigada. Você era maltratada. Você era deixada de lado. Rejeitada. Essa é a palavra. Então você passa a fazer aquilo que as pessoas querem que você faça, porque você tem medo de ter aquele sentimento lá que você teve lá na sua infância. Então eu estudei muito para entender esses comportamentos. Primeiro, para mim. Por que eu fui criando cascas? Por que eu fui criando muralhas na minha vida? Eu tinha que entender. Então, quando eu fiz primeiro o meu processo de coach, depois eu me transformei em coach, eu quis entender por que eu tinha comportamentos repetitivos hoje. Por que eu tinha certos sentimentos hoje? E tudo vem lá da nossa infância. Porque lá na nossa infância, a gente viu e ouviu aquilo repetidamente.
Então a gente passa a replicar os comportamentos. Só que quando a gente cresce, o que acontece? Aquilo fica armazenado aqui no nosso inconsciente. E a gente começa a não entender por que está agindo daquela forma. Mas se você pegar lá atrás e vier trazendo ali os seus sentimentos, as suas emoções, você vai entender por que hoje você age da forma que você age. Então eu estudei muito e feminilidade foi uma coisa que eu mergulhei a fundo primeiro para entender o meu comportamento. E esse risco escondido em ser muito permissiva é um feminino ferido, é muita feminilidade, é um desequilíbrio energético. E isso pode ser por medo de ser rejeitada, porque faltou amor para você, faltou carinho para você, faltou atenção para você. Então você faz as coisas para ter esse mínimo que faltou para você, para ter esse mínimo para compensar aquilo que você queria muito quando você era criança e você não teve. Por N motivos. Aí tem que ter um coach individual para a gente saber o que faltou para você. Mas se você fizer uma reflexão, você vai saber o que faltou para você. Então, rejeição, divórcio. O divórcio configura rejeição. Se um dos pais se afastam demais, se não dá aquela atenção. Então, a criança se sente rejeitada. Morte de um dos pais também é rejeição, é abandono, porque a criança ela não tem aquela noção, ela não tem ainda aquele preparo cognitivo para entender que a morte faz parte da vida. Então ela se sente rejeitado, ela se sente abandonado. Tudo isso, gente, causa uma série de traumas e a gente passa a vida buscando situações para compensar aquilo que faltou lá atrás, para compensar aquele sentimento que faltou lá atrás. Só que a gente quer compensar olhando para fora e cobrando do outro aquilo que faltou e não olhando para dentro da gente e curando, porque a gente primeiro que não tem consciência, mas depois desse vídeo você já vai ter. Primeiro, então, a gente não tem consciência do que faltou. E depois, o que? A gente acha que é o outro que é obrigado a suprir aquilo que faltou pra gente. E não é. O nosso potinho de amor já tem que estar cheio. O outro é só para transbordar na nossa vida. É só para ele vir, ele não é complemento. Ele vai, ele não vem para completar, ele vem para complementar. É diferente. Entendeu? Ele é o complemento, ele não vem para encher, ele vem para transbordar, complementar aquilo que já está completo. Então eu quero que você pense hoje, por que você hoje tem essa atitude de permitir demais? Tem essa atitude de achar que você permitindo demais, aquilo vai te fazer feliz, aquilo vai te fazer bem, pelo menos por um instante, pelo menos por um minuto. Então, se pergunte, faltou amor, faltou carinho, seus pais te abandonaram, você tem esse complexo aí, essa raiz de rejeição dentro de você. Muitas vezes a pessoa acha que rejeição é a pessoa virar a cara, é a pessoa não conversar com você, a pessoa... Não é. Lá atrás, uma rejeição, a criança pode configurar uma rejeição simplesmente o pai trabalhar demais ou a mãe trabalhar demais. A mãe preferir um filho, um outro filho que às vezes dá mais certo com ela, o santinho bate mais, então você se sente preterido, ou seja, rejeitado. Então, às vezes, a mãe tem um filho que é muito doente, que ela precisa ter mais atenção para aquele filho, só que você não entende. Mamãe precisa dar mais atenção para ele e é natural, ele é mais doente. Você não entende, você também quer. Você também quer o amor, você também quer o carinho. A gente não entende aquilo, porque não temos ainda maturidade emocional para entender. Então, o risco escondido em ser essa mulher muito permissiva está nessas coisas que a gente sofreu lá na nossa infância. Vamos parar, vamos refletir para saber o que aconteceu lá na nossa infância, para saber se isso hoje em dia está prejudicando a nossa vida.